calma, se você tá vendo esse vídeo, tá pensando assim, nossa, eu tô inscrito nesse canal, não sei qual que é esse canal, mudou o nome, mudou o logo, não sei mais o que eu tô fazendo aqui, calma. Esse canal se chamava O Lugar Secreto, por Natália Alves. Eu ainda permaneço aqui. Agora a gente mudou o nome pra Papo de Vida, porque eu entendi que eu precisava trazer coisas mais profundas, ligadas também a coisas que deixam marca. Então, conversas que deixam marcas. E também a gente vai se atualizando, a gente vai se modificando, a gente vai evoluindo, crescendo, amadurecendo. E acredito que essa mudança ela precisou acontecer também de uma forma externa, com nome, com identidade, para que eu possa trazer mais ainda a minha verdade, tudo que vocês já conseguiam ter de mim, entendimento por aqui. Então, sejam bem-vindos de volta a esse canal que vai retomar, que vai vir com novas conversas, conversas reais, como sempre tivemos por aqui, mas também trazendo um olhar sobre o nosso desenvolvimento. Eu me aprofundei bastante sobre psicanálise, neurociência, a Bíblia, que a gente conversava muito por aqui, e também tem ao meu lado de criação de marca, e acredito que muitas mulheres, né, muitas pessoas estão querendo construir seu próprio negócio, seu próprio dinheiro, mas sem perder a sua essência, como fazer isso acontecer? Então, eu brinco muito entre a arte e o caos de saber como se viver, que a gente não nasceu com um manual, a gente vai também querendo deixar nossas marcas, deixar nossa marca no mundo. Bom, voltando para cá com a intenção desse vídeo de hoje, que é sobre o pensamento, os pensamentos, a nossa mente, o nosso cérebro. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu criei um Instagram, vou deixar aqui pra você o link na descrição pra você já começar a seguir por lá também, começar a me seguir no Instagram. O meu é Natália, né? Natália Alves. E tem o Instagram agora do Papo de Vida, que é aqui, vai ser o complemento do YouTube, o Instagram é o complemento do YouTube, e o YouTube é o complemento do Instagram. E lá eu tô iniciando hoje um desafio de 14 dias, onde nós vamos entender mais o que que são os pensamentos, como que ele rege a nossa vida, como a gente precisa ter consciência de como usá-lo, como pegar essa ferramenta criada por Deus e agir ao nosso favor, usá-la ao nosso favor. Então, é, é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje, que é explicar um pouquinho do que é o pensamento e explicar um pouquinho sobre o que você vai encontrar nesses 14 dias de desafios que vão acontecer num grupo no WhatsApp, onde vai ter PDF todo dia de exercício, onde vai ter áudios todos os dias. E a gente vai, assim, entender, se aprofundar muito mais, porque é muito mais complexo e muito mais do dia a dia, do cotidiano, sobre o pensamento do que você imagina. Então, eu quero trazer aqui, né, pra você, eu tô aqui também dando uma olhada no meu computador para me ajudar. A gente não consegue entender o poder dos pensamentos, e eu tive que comprar esse livro aqui, que é da neurocientista, né, a doutora Caroline, que é lá dos Estados Unidos, que ela escreve sobre ative seu cérebro. E ela traz um olhar usando a ciência com a Bíblia. Então ela fala, gente, não tem como a gente olhar e falar, tá, Deus nos criou e a gente separa tudo. E a gente não tem como. Então ela foi, ao longo de muitos anos, entendendo sobre a neurociência. Hoje ela é especialista em neuroplasticidade, se você não conhece. Neuroplasticidade é uma forma onde o nosso cérebro tem de se auto-reprogramar. Então, por isso que eu gosto tanto desse assunto, porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida com pensamentos tóxicos, pensamentos que nos impossibilitam de agir, que nos prende em ciclos viciantes, onde nos faz viver com reações, com crenças, onde não é a nossa realidade, onde não mostra quem somos, nos afasta de quem somos e como fomos programados e criados no plano original criado por Deus. Então ela fica muito feliz porque a ciência está cada dia mais concordando com aquilo que a Bíblia fala, que é, né, lá em Romanos 12:2, que fala sobre, Paulo fala sobre reprogramar, né, a mente. Paulo fala sobre a gente ter essa capacidade de que aquilo que nós pensamos se transforma em ação. E a gente precisa ter na nossa consciência que muitas coisas que acontecem na nossa vida acontecem por conta da falta de consciência de como nós estamos pensando.
E os pensamentos viram sentimentos que viram ações. Então, muitas ações, muitas coisas que acontecem na nossa vida, vem muito desse primeiro passo, que nós não entendemos, nós não, pelo menos eu falo por mim, por isso que eu tenho essa vontade de falar, porque eu venho desde os meus 18 anos sendo comandada pela minha mente, sendo comandada pelos meus pensamentos, onde eu não tinha um segundo de paz. Sabe aquela mente onde você tenta fazer, sei lá, você já teve essa provocação de fazer uma meditação, ou você tentou ficar em silêncio um pouquinho e você não conseguiu? É justamente aí que a gente percebe o quão barulhenta a nossa mente está, o quão barulhenta a nossa vida está, como está faltando a gente estar consciente, presente. E o que acontece? Muitas vezes a gente está vivendo ou no passado ou no futuro. E nenhum dos dois a gente consegue controlar, e nenhum dos dois a gente tem de fato como ser palpável, né? O que passou, passou, o futuro só Deus pertence, e o presente. Que na verdade o seu futuro começa com hoje. O que estamos fazendo hoje está nos levando para o caminho que desejamos. O que estamos fazendo hoje está te levando para ser uma pessoa que você deseja. O que estamos fazendo hoje, o que você está fazendo hoje? A sua determinação, as suas ações de hoje estão determinando o seu futuro, o qual você está vivendo. Então você entende que a gente acaba vivendo em nenhum lado. A gente fica aqui, ó, só vagando, vivendo como zumbis. Esse é uma das coisas que a doutora Caroline traz, que é o inimigo levando a gente para nos desconectar do plano original de Deus. Quando a gente percebe como nosso corpo funciona para coisas de amor. Nosso corpo funciona para sentimentos bons. Nosso corpo funciona para paz. E o que a gente vive hoje nessa atualidade, nessa sociedade? Pressão, estresse, correria, falta de ócio. A gente vive com o celular na mão, a gente vive com apressados, a gente vive acelerados, fugindo completamente do silêncio, da pausa, de escutar, de nos escutar e de entender o que Deus deseja sobre nossa vida, sobre nós, de nós. Então, é como se tudo que fosse nos colocando ao longo da nossa jornada, da nossa vida, nos tirasse daquilo que Deus deseja. E eu falo isso porque, como eu venho desde os meus 18 anos, tendo muita ansiedade, que eu tava falando pra vocês, e muita essa coisa do futuro, do medo, das palavras negativas, do eu achar que eu tava tendo pensamentos positivos, mas pensamentos positivos não levam a nada. Pensamentos positivos que não geram sentimentos para virar ação não tem resultado. Eu começo a perceber quanto o meu corpo sofreu quando eu estava desconectada daquilo que eu nasci para ser, que é ser um ser presente, é um ser que tem fé, que consegue descansar na mão do Senhor, que consegue entender quem você é, consegue entender as tuas maiores poderes, entre aspas, né? O que você tem de bom, consegue entender as mudanças que você precisa fazer, a consciência sobre a vida, e aqui você entende do porquê que eu precisei criar o Papo de Vida, a comunidade, porque é muito sobre a vida, o que estamos fazendo com ela. Eu vou ler então aqui de uma forma para você também entender, uma forma mais técnica, né? Então, a cada segundo, enquanto a gente pensa, a gente escolhe. E uma atividade elétrica e química acontece dentro do nosso cérebro. Os seus pensamentos geram expressões genéticas que literalmente fabricam novas proteínas. Essas novas proteínas dão forma física às suas memórias e crenças. Então, isso significa que minuto a minuto você vai mudando a estrutura física do seu cérebro e através da sua atividade mental. O cérebro obedece ao comando da mente. Nós não somos controlados pelo nosso corpo ou pela nossa biologia. Nós somos governantes deles. Então aqui a gente começa a entender que nós temos uma arma, um instrumento criado por Deus, especificamente para nós seres humanos que somos pensantes, para poder usá-los, para chegarmos mais próximo dele, para entendermos como devemos pensar, para escutá-lo.
Então, a gente foi programado para pensar de forma profunda, sábia, intelectual, como está em Salmos 139:14. A nossa tendência natural é aquela feita à imagem do Criador, é o amor, a paz e a esperança. É para isso que a nossa biologia funciona melhor. Então, a gente tem que entender que quando a gente vive com ansiedade, com pensamentos tóxicos, nós literalmente desgastamos e adoecemos o nosso cérebro. E é no meio desse caos mental que a gente precisa aprender a fazer a distinção vital, que é o que eu estava falando para vocês. Que existe uma diferença entre quem nós realmente somos, então o seu eu real, o único e desenhado por Deus, e quem você se tornou através das escolhas difíceis das defesas que construiu para se proteger ao longo da sua vida. Então, assim, a boa notícia é que a gente pode reprogramar. Como eu disse para vocês lá que em Romanos, quando Paulo fala que a gente pode reprogramar nossa mente, e também quando a gente tem a neuroplasticidade, que é uma forma científica de concordar com esse ato. Então, a gente precisa entender que nós não podemos controlar as circunstâncias da nossa vida, mas nós podemos ter uma opção de como reagir a essas circunstâncias, que só depende de nós. E a gente só consegue tomar boas decisões, nós só conseguimos entender a vida como ela é, tirando todas essas camadas, como quando estamos presente. E é aí que entra o livre-arbítrio dado por Deus, de entendermos como lidar e viver a nossa vida. E aqui, nesse vídeo, eu quero te convidar para a gente tomar esse livre-arbítrio para decidir mudar a nossa vida, para decidir trazer consciência, a gente decidir viver a nossa vida de fato. E não apenas acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir, mas ter os nossos sonhos, o que nos arrepia, onde nós queremos chegar, quem nós queremos nos tornar. Passando por esse processo, que não é um processo simples, mas que eu quero que você esteja comigo no grupo no WhatsApp, pegue aqui o link abaixo e comece a seguir também aqui o perfil, o canal, também comece a comente aqui também, para que você comece a entender cada vez mais o poder que você tem e que você não está conseguindo usá-lo por não ter o entendimento dessa ferramenta maravilhosa. E aí eu quero terminar aqui falando para você que pensamentos impactam seu espírito, alma e corpo. É muito mais profundo, muito maior, muito mais complexo, muda muito a nossa vida, muito mais do que a gente imagina. Então não dá para ficar falando, trazendo muitas, nos aprofundar muito nesse assunto, e por isso que eu tô fazendo os 14 dias pra gente conseguir ao longo desses 14 dias trazer exercício, você entender mais sobre como funciona, o que impacta, para que a gente possa começar uma mudança, uma jornada de mudança de consciência na nossa vida, para que a gente possa mudar, para que a gente possa estar mais feliz, contente, alegre, entendendo por que estamos aqui, nos conectando com Deus e deixando tudo que não nos pertence de lado ao longo desse processo. Então eu te convido para que você faça parte junto comigo. E se você que está me assistindo aqui está vindo do grupo que já quis entrar nesse desafio, então nos vemos lá. Aqui está uma explicação para você entender do porquê do pensamento, como que a gente deve mexer, como que a gente deve agir, e por que ele é tão importante. E por lá a gente conversa mais. Até o próximo vídeo. Beijos.